Então, seja aí todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, tá? Nós vamos dar sequência, então, na aula anterior, né? Que estávamos falando de BPM. No conteúdo anterior, nós falamos, né, do Camunda. Mostrei para vocês também a diferença dele com a Apache Airflow, né? Então, a principal diferença dos dois é que o Camunda, ele é uma ferramenta de modelagem de processo, além de ser uma ferramenta que roda os processos modelados dentro de uma ferramenta, né, que você desenhou ali os fluxos, né? O Apache Airflow, ela não tem isso daí, porque ele trabalha mais com a perspectiva de ciência de dados, de Big Data, onde você consome, você faz ingestão de dados, tratamento de dados, e aqui dali você cria um pipeline, um fluxo, né, de processo um pouco diferente do que a gente está trabalhando aqui na disciplina. Então, o que que isso significa? Significa que, olhando para os dois e olhando para a nossa disciplina, a gente não vai fazer o uso do Apache Airflow, nós vamos fazer o uso do Camunda ou de qualquer outra ferramenta open source. A gente optou aqui pelo Camunda Community, ok? Então, o Camunda, ele permite que você desenhe os fluxos e que você também rode do lado de lá, né, a versão, né, de serviços em cima desse mapeamento de processo. Então, você vai modelar o fluxo de trabalho das suas telas, você vai publicar esse fluxo, vai para uma ferramenta com IP, uma porta com acesso a serviço, e ali dentro daquela ferramenta você consegue orquestrar a página web, orquestrar o back-end de Java e orquestrar a parte de banco de dados, ok? A diferença do Camunda para outra ferramenta de modelagem, por exemplo, como o Visage, é que o Visage, ele não tem essa parte de rodar o fluxo do lado de lá e conversar com o seu software a nível de linguagem de programação. Então, se você fez em Java, VS Code aí, com qualquer IDE, que seja C Sharp, ou qualquer coisa, IntelliJ, qualquer coisa que você fez, o Visage não consegue conversar com os backends que você tá gerando aqui, entendeu? Já o Camunda, ele pega essa modelagem que você fez aqui com Visage ou com qualquer ferramenta, você carrega o ponto .bpmn dele, então vai ter um arquivo com a extensão .bpmn. Você carrega ele dentro da ferramenta do Camunda, compila ele, manda executar, faz o deploy dele lá na ferramenta e aí ele já vai tá valendo. Já o Visage não, o Visage ele é uma ferramenta, né, igual está aqui, te ajudando a fazer o mapeamento de processo, e aí, com esse mapeamento de processo, você consegue ter uma visão maior do negócio. Ok? Então, a ideia do Visage é essa, te ajudar no mapeamento de processo, entendeu? Da empresa, certinho, do negócio, de alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a diferença. Então, no nosso caso, aqui agora, a gente vai, então, dar sequência. Na aula anterior, eu mostrei, né, uns exemplos, mostrei como que é a anotação do Java, como que é a anotação ali para poder ver esse processo no Camunda e por aí vai, como é que faz a linguagem de programação integral. Agora aqui eu construí um guia passo a passo, entendeu? Do qual, mesmo você não sabendo programação, você vai conseguir executar e seguir esse passo a passo aqui. Então, é um slide com 15 slides, e aí eu trago aqui algumas versões de ferramenta. A versão do Java adotada aqui é o Java 17, ok? A IDE, que tem os prints, que tem os exemplos aqui, foi a VS Code, tá? Poderia ser IntelliJ, poderia ser Eclipse, NetBeans, o que você quiser. O framework por trás, para poder fazer controles transacionais, as anotações de dados, né, com objeto, já trazer um padrão de Model View Controller, um padrão MVC de programação que a gente utilizou foi o Spring Boot na versão 2.7. O Camunda, a gente está pegando a versão Community na versão 7, e o banco de dados que a gente está usando é um banco de dados local, né, um banco de dados ali em arquivo, né, em memória que a gente fala, né, que é o H2 Database, que ele roda apenas com um jarzinho lá de
de dependência, não tem que instalar banco, não tem que ficar configurando permissão e etc. Entendeu? A ideia é que você, executando aí, em 30 minutos, seguindo passo a passo, você consiga executar. Talvez em 30 minutos você não entenda o que você esteja fazendo, mas em 30 minutos seria suficiente para você executar, ok? Então, o que que nós vamos construir aqui? A visão geral nossa nós vamos ter um processo que determina, desculpa, uma ação, entendeu? Como é que eu posso dizer para vocês, né? Um start, uma motivação para poder dar um start, a gente chama isso de evento, tá? Então, um evento de início, esse quadradinho, se vocês olhar lá no modelo, ele é um quadradinho de ação de dados, tá? Então, registrar a solicitação. Quando eu registrar uma solicitação, eu vou notificar o funcionário e eu vou encerrar o processo. É bem simples. Eu inicio, eu registro a solicitação, eu notifico o funcionário, entendeu? Então, o que que a gente vai ter no final? Nós vamos acessar a porta localhost 8080/Camunda para a gente ver no browser o Camunda Cockpit rodando, ok? Nós vamos construir dois workers para trabalhar com Java. Aquilo que eu falei, geralmente, cada ação dessa maior, ele gera um back-end, ele gera uma ação no back-end. Aqui eu separei. Registrar a solicitação de notificar funcionário. Então, eu vou ter dois works. Uma para criar como que eu delego esse registrar a solicitação, ou seja, o que que é delegar? Eu pego lá da tela e delego para alguém internamente dentro do back-end, ok? E como que eu delego uma notificação, uma ação, um objeto de notificação que estava na tela, como é que eu delego ele para dentro do meu framework em Java, ok? O banco de dados vai ser gravado automaticamente, né, utilizando o banco de dados em memória, e aí a gente vai ver o cockpit lá do Camunda com as suas devidas instâncias. Esse ambiente que eu estou, que é um ambiente apenas de slide para poder rodar com vocês, e aí depois, se vocês não derem conta de rodar aí eu subo no máquina virtual aqui, a gente faz algum tipo de aula aí, eu rodando numa máquina que dá para poder fazer isso, ok? Então, a gente vai baixar e instalar o Java, tá na versão Develop Kit, ok? Então, o Java, ele é um motor que executa programas com a extensão .java. Ele vai compilar e vai gerar ali um ponto .class de cada versão dele. Sem isso daqui, nada funciona. Então, estou falando de maneira rápida, porque vocês já estão no quinto, sexto período, dependendo da turma que estiver assistindo isso aqui vocês já sabem, né, fazer. O Visual Studio, né, você vai baixar uma IDE que a gente chama VS Code, entendeu? Então, o VS Code é esse cara aqui, ó, Visual Studio. Beleza? Então, ele tá aqui. Beleza, você vai baixar a extensão, entendeu? É, dentro da ideia existe um marketplace, vamos dizer assim, uma loja, né? Aí dentro dessa loja você vai baixar, né, uma extensão, um pacote completo para o Java, tá? Dentro dele vai ter uma ferramenta de debugar, dentro dele vai ter o Maven para poder gerir as dependências de bibliotecas de vocês do projeto, vai ter as ferramentas do Spring, tá? Que a gente fala aqui Spring Boot, ok? E um suporte de língua natural, língua portuguesa, inglesa e etc. Ok? Essa é a ideia nossa. Ok? E aí, no nosso caso, você vai abrir o navegador, acessar esse cara aqui, ok? Vai baixar na versão do seu sistema, vai instalar o arquivo baixado, se for Windows, Linux ou Mac, ok? Vai reiniciar, dependendo da máquina, vai reiniciar o VS Code, dependendo da máquina, e aí lá no console da sua máquina, você vai poder executar o comando java-version, e aí você vai ver qual que é a versão do Java instalado dentro da sua máquina. Isso daqui é a parte de instalação do Java. Então, estou utilizando esse link aqui, ó. Então, eu utilizando esse link, certo? Ele vai trazer a página do JDK para vocês. Se não funcionar, depois a gente troca. Vocês podem ir direto também no java.com, tá? Vou trazer aqui para vocês. Download de Java para desktop, Java para desenvolvedor, Java para aplicativos, você vai fazer a versão do. Aqui ele já detectou que eu estou com Linux aqui rodando, beleza? Então tá, essa é a versão do Java.
Aí você vai instalar o VS Code, você vai abrir o site do VS Code, vai baixar ele lá, vai abrir, vai executar, vai avançar, 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 ok, e vai finalizar o VS Code. Quando você finalizar essa instalação, ele vai abrir o VS Code de maneira já dinâmica. Essa é a parte A que você instala o VS Code. Considerando que ele esteja instalado, você vai para a parte aqui, que é a parte B, que é instalar as versões do Java. Você vai abrir lá no menu, vai ter um menu de extension ou extensões, você vai clicar nele, dentro dele você vai digitar Extension Pack for Java. Ok? E aí você vai baixar tudo que tiver ali. Certinho? Terminando, você tem condição, né? Na barra lateral vai ter um ícone, né? De um cafezinho assim que simboliza o Java aí. Beleza? E como que você vai gerar o projeto? Você vai abrir o site do Spring, tá bom? Então você vai abrir aqui, ó, Spring. Deixa eu colocar aqui para vocês, do lado aqui, ó, só para vocês entenderem. Ó, start, tá? Ponto, spring.io, ok? Aqui dentro você vai escolher Maven, você vai escolher a linguagem Java, você vai escolher o Spring Boot, entendeu? Na versão que você quiser aqui. Aqui eu estou falando 2.7 porque esse projeto meu, ele, ele era mais antigo. Vamos pegar a última versão aqui, ó, 3.5.14, a mais nova. Aí eu vou colocar aqui, ó, o nome do meu pacote, br.edu.bpm, entendeu? Vamos supor que o nome da empresa fosse javatecnologia.com.br. Então você colocaria br.com.empresa XPTO, entendeu? Então você coloca, quando você navega globo.com, aqui você coloca a URL invertida. Isso tem uma razão e depois a gente vê o porquê disso. Tá lá na aula de Java com o professor do Lagar, br.edu.bpm. Não vou ficar entrando muito nesse negócio de programação, porque senão a gente não. A aula muda de conceito. Aqui o foco nosso é a ferramenta de BPM, ok? É br.edu.bpm, o artefato ID vai ser o nome nosso aqui, reembolso, que é a solicitação de reembolso, ok? O packet name deixa só reembolso também, tá? Desse jeito aqui. No final, ele vai gerar um ponto .jar, você pode deixar um jar, um arquivo properties e deixa na versão Java 17, tá vendo aqui? Ok? Então, essa é a ideia que você vai preencher aqui. Na hora que você terminar isso aqui, você vai clicar, entendeu? No Generate, tá escondido aqui, ó. Entendeu? Então você vai clicar lá no Generate. Esse Generate, ele vai gerar para você um arquivo, tá? E você pode verificar o que que ele gerou aqui, ó. Generate. O que que ele gerou aqui dentro, ó. Ponto zip, tá vendo? Então eu vou abrir esse cara aqui, ele vai descompactar para mim, aí ele vai abrir todo o pacote. Você vai pegar o seu VS Code e vai mandar ele apontar para esse projeto seu aqui. Então aqui ele trouxe o ponto Maven aqui, de properties aqui, que não tem nada, source, main, Java, reembolso, já trouxe um reembolso application aqui, que você pode abrir aqui com qualquer aplicação, já trouxe aqui, ó, tá vendo? Então já está com a anotação Spring Application, ele já trouxe um projetinho bem simples de exemplo aqui, já com classe de teste, etc. Não tem nada dentro desse projeto aqui. Esse projeto é só a casca, é só a carcaça, tá? É só para a gente iniciar um projeto do zero. Então, depois que você salvar esse arquivo .zip, você vai extrair o arquivo .zip, igual eu fiz, vai lá no VS Code, File, Open Folder e vai apontar para essa pasta chamada reembolso, ok? Ah, dentro desse arquivo reembolso, tem um arquivo, né, dentro dele, que aí ele vai ler as dependências do projeto, tá bom? Esse arquivo aqui, .xml, ele tem todas as dependências do projeto. Então, ele sozinho vai conectar lá no Spring e vai baixar o Boot Starter, o Starter Test e o Maven Plugin. Ele vai baixar esses três artefatos aqui, ok? Na verdade, desculpa, ele vai baixar esse artefato que são dependências, ok? E quando você rodar ele de alguma maneira, tá? Ele vai ativar o Maven plugin para poder você conseguir rodar ele. Maven.clean, Maven.isso, Maven.build, Maven. Você quiser.
ok? Então, é esse arquivo aqui. E aí, uma vez você terminando isso daqui, você vai ver que do lado esquerdo, no seu VS Code, vai ter a estrutura source main Java e o POM lá embaixo, como arquivo que você pode abrir ele. Então, você vai abrir, agora a gente já está iniciando o nosso projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar no POM quais são as bibliotecas que eu quero pegar da internet para eu poder usar no meu projeto, para eu reaproveitar código. É como se você estivesse indo no supermercado e fazendo uma lista de compras. A biblioteca principal que eu tenho que buscar aqui é a biblioteca, entendeu, de banco de dados. A segunda biblioteca principal que eu preciso aqui é a biblioteca transacional, ou seja, que faz com que tudo que está na tela seja gravado no banco de dados e tudo que está no banco de dados eu consiga recuperar do banco de dados para a tela, entendeu? Então, aqui eu vou adicionar essa dependência do H2 Database, que é um banco de dados pequenininho, memória, que não tem que ficar instalando, next, nada, ele roda. E aqui eu vou baixar o Spring Data.jpa. Se você tiver curiosidade, você pode vir aqui e fazer isso daqui, ó. Copia esse cara aqui, vai aqui no isso aqui e digita Maven Depends, ok? Aí vai cair lá no Maven Repository, ok? Agora tem esses trem aqui de... Tá, aí aqui dentro ele tem as versões, ó. Versão 4, versão 3. Lembra lá que a gente escolheu a versão 3.4 alguma coisa? Então ele vai vir aqui, por exemplo, na 3.4.12. Um exemplo, vai vir aqui, vai vir, cadê o pacote? Ponto, aqui, ó, files, tá vendo? Ele vai baixar aqui, ó, o ponto jar e o ponto pom. Se você baixar aqui o jar dele, ele já baixou o arquivinho ponto jar, tá vendo? Um arquivo jar é abreviação de Java Archive, né? É um arquivo, como se diz, né? É um arquivo compactado no formato que o Java lê, entendeu? Mas qualquer sistema operacional consegue ler se não tiver criptografado e etc. Então, aqui, ó, tá vendo? Tem esses três arquivos aqui dentro dele. Basicamente é isso, como que você vê a biblioteca. Então, você consegue baixar qualquer uma. Então, o seu Maven, ele vai vir aqui automaticamente para você, tá? E vai baixar esses arquivos aqui para você e colocar dentro da pastinha do seu usuário, do seu computador, seu usuário, home, lá em cima, ó, home de Djalma. Aqui ele vai criar uma pasta oculta, se for no Linux, se for na Microsoft, você vai ver a pasta .m2. No sistema operacional baseado em Unix, né, o Linux, ele, tudo que começar com ponto alguma coisa, ele é uma pasta oculta. Então, .m2 é uma pasta oculta. Aí ele vai colocar aqui, ó, br, quer ver? Vou te mostrar aqui de novo esse cara, Ctrl Shift T aqui para reabrir. Então, você vai ver que ele é aqui, ó, org. Aqui, ó, org.springframework.boot. Então, ele vai baixar, ele vai criar uma pasta org. Então, se você procurar aqui, não estou digitando é de propósito, viu, pessoal? Então, vai ter uma pasta aqui, org, tá vendo? Vai ter uma pasta aqui chamada Spring Boot, pqjklmnopqrs. Olha lá, Spring Framework, deixa eu ver se é isso mesmo. É Spring Frameworks.boot. E aqui dentro vai ter .boot. E aqui dentro vai ter aquele Spring Framework.boot e dentro dele vai ter as versões da biblioteca e dentro dele vai ter o ponto .jar. Assim que ele organiza, assim que ele sabe fazer a listinha de compra deles e sabe onde organizar dentro de cada gaveta ou dentro de cada armário, ok? Então, nós estamos trabalhando dessa forma. E aqui vocês não muda o grupo ID daqui de cima, tenta fazer igualzinho, porque aí a gente consegue não errar, tá? Então não copia e cola aqui, que fica mais fácil. E aí depois você vai criar o arquivo BPMN, ok? Então lá no VS Code, o diagrama que você faz no BPMN, ele é um arquivo XML, tá? Então, se você pegar esse arquivo aqui e salvar ele, reembolso.bpmn, você vai ter exatamente esse fluxo aqui, ó. Esse. Dentro do Camunda Modeler, tá bom? Então, você abre o Camunda Modeler, arquivo novo, Camunda, Mo- abre o Camunda, arquivo novo. Aí você vai dar o nome de
registrar.bpmn, e aí você desenha, ou no caso nosso aqui, o nome é reembolso, né? Desculpa, reembolso.bpmn, né? Aí você, BPMN. Aí você vai salvar essa extensão, vai desenhar esse fluxo lá dentro. Quando você desenhar ele por trás, existe um código XML, assim como um documento do Word. Se você abrir um documento do Word aqui, ó, como arquivo XML, você consegue ver a estrutura dele, entendeu? Então, esse cara aqui, você pode copiar e colar, ele é o nome dos processos. Então, você vai ver que eu tenho um processo reembolso, eu tenho um processo, um evento, tá vendo que eu falei que era um evento? Start, início, ok? É, e, e aqui eu tenho o registrar solicitação, e aqui eu tenho notificar funcionário, ok? Então, esses são os nossos fluxos que temos aqui dentro. E aqui eu tenho registrar delegate, que vai para o nome do arroba componente Java que nós vamos criar lá embaixo. Aqui tem um end event, não sei se você está conseguindo ver, tá vendo aqui, ó, end event ID fim, ok? E aqui fecha o XML, tá vendo? Assim como aqui tem o start event, tá vendo aqui? ID início, ok? Então você vai fechando essas tags porque o slide comeu aqui para dentro, tá bom? Beleza. Aí aqui, dentro do Java, você vai criar esses arquivos works.java aqui, tá? Então, botão direito lá na pasta, source, main, java, br, edu, bpm, reembolso, que a gente criou naquele projeto. Vai no menu arquivo novo, ok? E aí você vai criar, né, esses dois arquivos aqui, ó, registrar delegate.java, notificar delegate.java. Os dois arquivos vão ter acima dele, aqui acima dessa arroba componente, vai ter package, o import, o segundo import, o terceiro import, aí vem arroba component nessa linha de baixo, public class registrar delegate, implements Java delegate, abre chaves, public void execute, delegate execution e. Entendeu? Vai estar tudo aqui. Então, esse código aqui, ele vai estar aqui em cima e aqui em cima, ok? Então, são esses dois arquivos Java que a gente tava, vai tá trabalhando. E aí, você vai criar um iniciador do processo. Então, dentro do seu package principal, do seu reembolso, você tem que fazer com que ele saiba iniciar o processo e no caso do Camunda, você precisa, em alguns momentos, dizer que ele precisa encerrar o processo. Em outros momentos, ele vai ficar rodando ali de maneira eterna, porque ele fica capturando eventos da tela. Vai depender muito do mapeamento da sua modelagem. Então, nós vamos criar um processo chamado processo iniciador.java, ok? Que ele vai ser chamado uma única vez e ele vai ficar rodando ad eterno ali, se você não fizer nada. Então, o arroba component, que está aqui nessa linha aqui, ele vai dizer para o Spring Boot que esse cara aqui é uma classe, né, é um componente gerenciado pelo Spring. O arroba autowired, ele é um cara que conecta os serviços de alguma maneira, seja um serviço de banco de dados, ou seja um serviço de tempo de execução, como uma thread, alguma coisa nesse sentido. Aqui, o que eu estou executando é de uma classe chamada runtime service, ok? Se você verificar a classe runtime service, ela está importada aqui, ó, lá do camunda.bpmn, é uma engine que tem lá. Ok? Então, o Camunda, eu converso com ele dessa forma, com essa classe aqui. Com essa classe runtime aqui, eu consigo chamar ela aqui embaixo como uma thread, igualzinha à aula de threads. Se você tiver uma aula de threads em Java, vai ser isso. Aqui embaixo também está comendo mais algumas coisinhas aqui que depois eu passo para vocês, mas não é nada muito importante. Depois eu vejo isso daqui para vocês e melhoro esse slide. Acho que é na hora de compilar isso aqui. Ok? Então, o runtime service é o serviço do Camunda, start processing instance by key, é esse cara que vai instanciar o BPMN do reembolso
com as variáveis que esse cara tem, ok? E aí, lá dentro, para não ficar alguma coisa vazia, eu já estou colocando, tá? Valores ali dentro do objeto. Eu estou criando objetos fakes ali, arquivos de testes, né? Variáveis de testes ali. Nome, eu estou dando Maria Souza, valor do reembolso, R$ 350, ok? E aí, lá no meu Spring Boot, eu preciso configurar o banco de dados, que é o H2DB, ok? Então, é um banco de dados em memória. Eu vou falar que o nome do meu banco vai ser BPM DB, Database. A classe principal de iniciar a instância do banco é o org h2.driver, que é a classe que vai iniciar esse cara aqui. Esse banco, ele vai estar escutando na porta 88, não, aqui é o banco, né? Aqui login do Camunda, admin, password de admin, primeiro nome é admin. Aqui é a configuração do banco e aqui eu estou dizendo qual que é o meu servidor Java. Essa aplicação minha vai rodar na porta 8080. Então, nesse application properties, eu digo para o meu Spring, né, como que ele vai tá trabalhando. Então, é basicamente isso daqui, eu vou salvar e meu application pronto properties ele vai tá rodando, ok? Lembrando que as propriedades ela tem que estar dessa forma. Aqui é um traço, entendeu? Aqui é um ponto, aqui é um igual, por aí vai. Não tem aspas, ok? Isso daqui é um comentário de linha e por aí é assim que funciona. Aí, uma vez que eu esteja dessa forma aqui, eu posso rodar o processo no VS Code, utilizando a tecla de atalho, entendeu? Ou eu posso ir lá no console e dar um Maven Spring Boot Run. Quando eu der um Maven Spring Boot Run, ele vai ler esse arquivo de properties, ele vai baixar o que tiver que baixar de dependência de biblioteca, ele sabe que tem essa classe reembolso, entendeu? E ele sabe que lá dentro do Camunda está rodando um reembolso.bpm, que foi o que a gente subiu nesse cara aqui, ok? Então, é basicamente isso até agora. A gente salvou esse cara aqui, esse BPMN aqui dentro da pasta source main. Desculpa, a gente salvou esse cara aqui, né? Digite o nome e tal, né? Dentro de source main resource, de recursos do Java, ok? Então, os pontos BPMN tem que estar aqui dentro dessa pasta. Quando você utiliza o Camunda ele em aplicação corporativa, a gente até que muda um pouquinho esse tipo de configuração aqui para esse recurso aqui não ficar gigantão. Beleza, então tá. Uma vez feito isso daqui, você ele tem que dar isso daqui, ó, caminho do BPM e tal, esquema criado, aí esse registrado Maria e valor aqui é uma mensagem que está aqui na classe aqui que a gente colocou, que está cortado, tá? E aí ele dá essa mensagem: processo iniciado, acesso localhost Camunda, a start e reembolso application em 8,4 segundos. Então, você vai abrir o navegador seu, Chrome, Edge, Firefox, vai digitar isso daqui, Camunda, vai abrir a opção cockpit dele, vai aparecer admin senha, ou aparecer uma tela de login, você vai colocar usuário admin e a senha também é admin. Aí você vai acessar o cockpit do Camunda. Por isso que é importante ter feito aquela atividade da aula anterior, de pesquisar e de instalar as ferramentas, ok? E aí agora, daqui esses dois próximos slides, é para você ver as coisas do Camunda, né? Se você abrir um bash aqui e der um curl, né? Chamando um post, né, chamando o localhost 8080 da aplicação, tá vendo? Engine REST, process definition, que reembolso se você der um start. E aí você passar essas variáveis aqui, ó, nome, Pedro Lima, valor 120, você vai ver que ele vai fazer uma chamada lá no processo e vai registrar um valor ali para o Pedro Lima e disparar, entre aspas, um e-mail, porque a gente pode colocar para disparar um e-mail no final do processo, para gravar no banco, para dar uma mensagem na tela, para poder fazer alguma coisa, entendeu? Então, na tela inicial nossa, ele vai mostrar, lá no cockpit, ele vai mostrar para você, né, quantas instâncias está rodando, quantas instâncias rodou e finalizou, entendeu? Quando você clica lá em Process, entendeu? Se você clicar em Process,
ele vai ter lá um cara chamado reembolso, entendeu? Que é o único processo que a gente criou nesse momento, entendeu? É, enfim, seria isso, esse slide, e aí o último slide nosso são problemas comuns e como que a gente resolve, né? Se você receber essa mensagem, o Java não é reconhecido, o Java não é encontrado, você tem que instalar o Java. A porta 8080 já está em uso, então provavelmente você já está rodando alguma outra aplicação Java aí de desenvolvimento que está usando a porta 80. Procura essa aplicação, mata ela, pode até ser mesmo essa mesma aplicação que você está aqui. Você já rodou ela uma vez, já está na terceira vez, você esqueceu de matar um processo, ele está ocupando a porta 8080. Runtime Service Not Found, então quer dizer que lá no .xml você tem que pôr a dependência do Camunda. Se ele falar que ele não está encontrando, entendeu, a chave, entendeu, reembolso. Então, lá no arquivo BPMN, ele não achou dentro do source main resource. Então, você tem que ir lá dentro do seu Java, abrir a pasta source main resource e ver se lá dentro tem reembolso.bpmn, entendeu? E esse arquivo reembolso.bpmn, ele tem que ter um ID, tá? O ID dele tem que ser reembolso, que é o nome que a gente está dando, certinho? Esse é o nome do processo que a gente está dando aqui, né? E aí, se der erro de delegation, erro de compilação, e aqui ele fala como que você resolve. Então, basicamente, a estrutura final do projeto, ela ficou assim. Eu tenho a pasta reembolso lá dentro, tem a source main Java, aí tem aquele BR com aquele treinamento tudinho que você fez, lá dentro vai ter esses quatro arquivos principais aqui. E aí você vai ter dentro de resource o reembolso.bpmn, ok? E aí a gente pode colocar no processo um gate de decisão, se isso, aquilo, entendeu? A gente pode ligar, tirar do banco de dados H2DB, jogar para um Postgre, entendeu? A gente pode subir essa aplicação e fazer um deploy direto no servidor. Aí, cara, daqui para frente começa a aula de ambiente de linguagem de programação para web alinhado com o processo, né, propriamente dito. Entendeu? Então, basicamente é isso. Se não rodar aí com vocês, eu vou ver se eu gero um slide que não corta esse cara aqui, ó, tá? Esse cara aqui, ele tá cortando um pedacinho. Aqui é onde é que eu falei para você que ele faz o e-mail enviado, tá vendo? Né? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá cortando também, tá vendo? Então, seria isso. Eu preciso melhorar esse arroba complement public class notificar delegate. Preciso melhorar essa classe processo iniciador. É basicamente isso, porque aquela outra lá, essa daqui, esse end fim aqui, os outros, esse end fim, ele finalizou o start event. Aí você vai finalizar o process, entendeu? E finalizar o definition, né? Então, vai ser menor que barra process, maior que, menor que barra definitions, maior que. Aí você encerra a tag definitions, ok? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou publicar isso daqui. Aí eu vou encerrar a gravação para que a gente possa abrir aí para as dúvidas e questionamentos.